Muito bem, muito boa noite para você que vai estar acompanhando a partir de agora mais um podcast 87. Lembrando a você que você pode estar nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. O site liberalfm87.com.br, no app Web TV Liberal FM, também pelo nosso Facebook Web TV Liberal FM. Hoje eu vou estar conversando com a psicóloga Cintiele Valácio Vinhal. Ela que vai estar passando para a gente vários temas, abordando vários temas muito interessantes, que eu acredito que você vai se surpreender com as respostas que ela vai estar trazendo para a gente aqui. Cintiele, primeiramente, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast 87 e fique à vontade para você estar podendo conversar com a gente. Muito obrigada, Claudinho. Quero cumprimentar também o pessoal de casa, os telespectadores. É um prazer estar aqui, quero agradecer imensamente pelo convite. E eu quero honrar o tempo do pessoal também que está aqui acompanhando, tanto eu quanto você. Mas antes, da gente falar da Cintiele Valácio Vinhal, a gente vai falar da Cintiele. Cintiele mulher, Cintiele esposa, Cintiele filha, E eu já percebi aqui logo de cara que o Vinhal me soa alguém assim muito conhecido e muito querido aqui da Liberal FM. É neta do Elito, né? Eu sou neta do Elito. 28 anos aí. 28 nessa anos. Estrada aí. E você ainda lembra disso? Lembro. É um prazer estar aqui. Eu cresci nos estúdios da rádio. Para mim, eu fico até emocionada para falar bem a verdade, porque eu cresci aqui ouvindo meu avô, ouvindo aqui. Eu já fiz propaganda na rádio, Então, eu fazia propaganda. Nunca vou me esquecer a vez que eu fiz da Sorveteria Central. Que delícia! Nunca vou esquecer. Às vezes me pego lembrando dessa propaganda. Pedi meu avô também uma pratinha. Eu vim aqui fazer muito essa parte aí. Então, a comunicação teve aí. A vinheta Vovô Elito, me dá uma pratinha, Era Cintiele? Era eu, meu irmão e o meu primo. Aquela vinheta, ela realmente era um marketing dentro do programa do Elito, Pro pessoal de casa que está nos acompanhando, que não se lembra, Que hoje tem muitas pessoas, Cintiele? Muitas pessoas que, pelo tempo que o Elito, Elito Vinhal, já se aposentou, das emissoras Liberal FM. Era um programa que ia no ar de 5 às 8 da manhã, todos os dias pela Liberal FM. Era um programa bastante semelhante ao Zebete, Sim. Para se igualar ao Elito, realmente era comparado com o Zebete. Então você já tem essa facilidade, Até me ajuda um pouco também, porque o pessoal de casa ainda não sabe, mas estou estreando hoje também meu primeiro podcast, Responsabilidade muito grande, mas é porque a gente já realmente gostaria de estar levando, para nossos ouvintes, esses temas que a gente vai estar abordando daqui a pouco. E filha de quem? Eu sou filha do Roberto, que é o filho do Elito, e eu sou filha da Jusileia, que também trabalhou na rádio há muitos anos atrás, mas ela também trabalhou. Então, por isso que eu cresci nos estúdios, Meu pai era radialista, minha mãe trabalhava aqui, organizando algumas coisas da limpeza. Meu avô também era radialista, então por isso que eu cresci aqui. Hoje em dia, atualmente, na verdade, o seu pai, ele reside na cidade de Arapuá, Isso. Você chegou a morar lá também com ele ou não? Daqui do Carmo, você já partiu para os estudos e ele já tinha mudado para Arapuá? Na verdade, eu nasci aqui no Carmo. E aí, quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, eu mudei para Lagoa Formosa. E foi quando eu morei com meu pai na Lagoa Formosa. Então, eu fui residente lá 2 anos. Depois, eu retornei para o Carmo novamente. E nesse meio período, já estava estudando também. Já fazia faculdade. E depois que eu mudei para Patos. Aí, eu fui fazer os últimos 2 anos de faculdade. E eu praticamente ficava só em Patos. Só vinha no final de semana só. Mas durante a semana era em Patos. Você, aqui na cidade de Carmo do Paranaíba, as quais escolas que você passou, até mesmo para me dar uma direção de uma próxima pergunta que eu vou estar te fazendo?
Olha, eu estudei na pré-escolar, né? Acho que era prézinho que falava, da infância, bem menina mesmo. Depois eu estudei no Leôncio e depois eu fui pro Amadeu. E aí até formar no 3º ano. E depois que eu fui para a faculdade, que eu fiz no Unipam, na faculdade lá no Centro Universitário de Patos de Minas, que eu fiz a psicologia. Uma pergunta que não quer calar, Shelly, e muitas pessoas até mesmo têm dúvidas sobre isso, que é a escolha, né, da profissão da pessoa dentro de uma faculdade. Eu vou tomar a liberdade de te perguntar sobre isso. Desde que você já tinha consciência como aluna na escola, seja no pré ou seja no estadual, onde que seja, você já pensava em ser psicóloga, ou foi no decorrer da vida, no decorrer das coisas que iriam acontecer na sua volta, que você percebeu a necessidade de se tornar psicóloga? Claudinha, é engraçada essa pergunta, porque alguns dias atrás eu estava pensando por que eu me tornei psicóloga. Porque eu acho que nesse processo de autoconhecimento mesmo, passou por muitas coisas. Por que eu escolhi psicologia, né? E aí eu me lembrei de uma situação, e isso sempre ficou muito presente dentro de mim, na verdade, mas eu me lembrei com mais clareza. Eu decidi fazer psicologia porque um dia eu fui acolhida. Eu tinha 14 anos e eu tinha uma professora de história, e a filha dela atualmente também é psicóloga, mas naquela época ela era só estudante de psicologia. E aí a filha dela foi fazer uma atividade da faculdade e me convidou. E aí eu fui ouvida naquele momento pela moça, né, que era estudante de psicologia. E naquele momento me despertou a curiosidade, porque naquele momento eu fui ouvida sem julgamentos, eu fui ouvida e vi que a partir daquele trabalho daquela moça, que na verdade era só um questionário, eu poderia, assim, ajudar mais pessoas. Porque esse desejo de ajudar mais e mais pessoas, Cláudia, sempre esteve muito presente dentro de mim, sempre. Eu falo assim que, avançando um pouquinho, mas depois a gente retorna, desde a época da faculdade, eu sempre queria salvar o mundo. E aí eu vou até falar um pouco disso mais pra frente. Eu queria salvar o mundo. Eu queria que as pessoas saíssem daquelas condições. Então, lá, quando eu tinha 14 anos, eu decidi que eu seria psicóloga. E eu me lembro que eu fui fazer os observatórios no Unipam. Eu fazia nos 2 turnos, porque era 2 turnos, um de 8, acho que de 8 até 10, e depois de 10 até meio-dia. Eu me inscrevia para os 2. Eu nem saía de dentro da clínica de psicologia, porque eu era apaixonada. Lembro que só no último ano, assim, eu fui lá, e na fisioterapia, que era logo abaixo, assim, as clínicas são praticamente juntas, eu falei, não é isso que eu quero, é psicologia mesmo. Então foi com 14 anos que eu escolhi que eu seria pro resto da minha vida psicóloga. E a partir desse momento que você teve essa experiência, esse contato com essa psicóloga, você já começou ali mesmo dentro da escola, já começar a ouvir as pessoas, ou seja, já começou a treinar a ser psicóloga ainda no colégio? Sim, eu sempre fui aquela amiga que eu via muito, né, os colegas, assim, e eu também fiz terapia nessa época, mais ou menos de 14, 15 anos, eu fiz terapia também, e aí que eu comecei a entender o que era, e aí apaixonar ainda mais. Mas desde a escola eu já ouvia meus colegas, queria ajudar, mesmo assim, sem saber muito, né, porque querendo ou não, eu fui saber o que era psicologia mesmo só depois que eu comecei a faculdade. Porque ainda a gente fica naquele senso comum só de ouvir, de dar conselhos, e aí eu queria ouvir, né? Eu sempre fui muito curiosa, desde muito criança, Claudinha, eu sempre fui muito curiosa, uma menina curiosa mesmo. E por muitos anos eu achei que isso era um defeito, e hoje eu vejo que isso é a maior qualidade. Não é curiosa no sentido de saber a vida do outro, não é nada disso, mas é curiosa de saber o sofrimento do outro, de saber o que aquilo ali pode levar, o que a pessoa pode sair daquele momento e reescrever uma nova história. Acredito muito nisso. Então eu pensava assim, gente, essa pessoa passou por tantas coisas e ela tá aqui. O que move essa pessoa? Então, assim, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Você acha que mesmo que você não tivesse obtido e concluído a profissão de psicóloga, já estava no seu DNA a sensibilidade e a vontade de ajudar,
mesmo que você não fosse psicóloga, você estaria envolvido em outro processo para ajudar o próximo? Acredito que sim. Acredito que se eu não tivesse feito psicologia, eu estaria assim, em outra situação onde eu estaria ali ouvindo as pessoas. Até que quando eu fui fazer psicologia, todo mundo espantou, né, Claudinha? Porque a pessoa vai fazer psicologia, meu Deus do céu, Cintiele, mas você é muito estressada para fazer isso, né? Tem que ser uma pessoa mais calma. Algumas coisas que sempre vão tendo, né? E eu sempre fui muito agitada, muito ansiosa mesmo. Depois, na faculdade, que eu fui saber o que era ansiedade, mas eu sempre fui muito ansiosa. E aí, na época, o pessoal falou assim, mas você vai fazer psicologia? Você tem que ser mais calma, né? Acho que até uma coisa que eu trouxe para desmistificar foi isso. E eu lutei muito, assim, com muita garra, porque a gente, assim, não tinha muitas condições, para te falar bem a verdade, que quando foi fazer psicologia, mas a vontade era tanta, mais tanta, que, assim, eu enfrentei o mundo de verdade, assim, o mundo tudo era mato, e eu fui desbravando aquilo ali, porque a vontade, eu falo, quando a gente tem vontade de algo, a gente enfrenta o que for. Acho que é isso. A Cintia, ela acabou de deixar bem claro pra gente aqui, né? Porque tem muitas pessoas que elas têm aquela visão de que... Eu também tinha, viu, Cintia? Também tinha, até vou falar pro pessoal de casa ali. As pessoas têm aquele pensamento assim, nossa Deus, ser locutor, a pessoa é rica, a pessoa, né, tá bem estabilizada na vida, né? O Elito, né, que a gente até acabou de citar agora há pouco, ficou por, eu acho que se eu não me engano, quase 40 anos como radialista, né? E a Cintia mesmo está nos dizendo aí, né? E as dificuldades permaneciam, né, Cintia? Sim. Agora eu quero perguntar para você, é o seguinte, é casada? Sim, sou casada esse ano faz 4 anos, mas que eu estou junto com meu marido há 12 anos. 12 anos. Você conheceu ele na faculdade também? Não, eu conheci ele no encontro de jovens. Ah, no encontro. Nós fazíamos parte, conheci ele e começamos a namorar, e aí dali ele namorou, noivou e casou. Tem filho? Ainda não. Ainda não. Não. Pretendem? Pretendo. É uma coisa ainda que eu tô trabalhando dentro de mim, mas ultimamente isso tem falado mais alto. Você vai precisar de uma psicóloga para te orientar, né? Eu já tenho a minha. Cintiele, e como você disse anteriormente, que o pessoal até achava estranho você estar escolhendo essa profissão de psicólogo. A Cintiele, mulher, Cintiele, dona de casa, é uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada, agitada, como que é? Muito. Eu sou, digamos assim, uma expressão que eu uso, Claudinho, vou ser bem sincera para você. Sabe quando o leite ferve e aí quando ele derrama e acabou? Eu sou muito nervosa. Ultimamente, assim, depois do meu processo de autoconhecimento, que vai ser o resto da vida, eu tenho observado muito o que é meu, o que é do outro, mas eu sou bem, assim, bem nervosa. O marido que o diga. Mas ele também aprendeu a conviver com você também, dessa forma, porque acredito que também não seja fácil, né? Você ter que diferenciar e assimilar a Cintiele psicóloga, né? Do qual você mexe com vidas, com pessoas, né? Você não tem nem como dizer que é um trabalho minucioso e delicado, né? Que ao mesmo tempo que você pode estar ajudando, né? A sua falta de atenção naquele momento, você pode estar prejudicando. Você consegue diferenciar, não levar a sua situação de dentro do consultório para dentro de casa, ali você e seu esposo ali, é você e ele, ou não? Ou tem aquele momento também, sim, que você quer ter um diálogo e ele para te ouvir, assim também você acaba ouvindo ele, ou seja, acaba sendo um psicólogo. Olha, eu sempre falo, Claudinho, que todo mundo tem uma história. Eu tenho a minha história, você tem a sua, meu esposo, a família que você tem, a minha família, enfim, todo mundo tem a história. Então, eu tenho a minha história, eu tenho a minha personalidade, eu tenho as minhas questões. Então, eu falo, na minha vida pessoal, eu sou a Cintiele. Sou a pessoa que sente, eu sou uma pessoa que tem problemas, como todo mundo. Sou uma pessoa que tem dificuldades também, que se sente muito ansiosa muitas das vezes. Eu já tive o diagnóstico também de depressão quando eu era adolescente. Então, assim, eu falo, eu tenho uma história por trás da psicologia. E essa questão de levar para casa não tem hipótese nenhuma. Às vezes meu marido me percebe mais agitada, mais nervosa, fala, tá tudo bem? Eu falo, tá tudo bem.
Ele fala, você quer falar sobre? Não quero falar sobre, porque isso está relacionado a questões do meu trabalho. E a ética profissional, Claudinha, ela é fundamental. Então, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. O que é falado dentro do consultório, fica dentro do consultório. Porque não tem essa hipótese de sair, nem mesmo para, digamos assim, deixa eu desabafar aqui um pouquinho. Não, porque a história dele, e ela é muito preciosa. De cada paciente ali, de cada pessoa também, porque se uma pessoa vem me contar alguma coisa, a história dela é muito preciosa. Eu não posso sair falando ou julgando. E essa questão, né, é muito bem definida, e foi muito bem você ter perguntado se a gente é psicólogo um do outro. Meu marido, ele fala, às vezes eu começo a falar algumas coisas, e ele fala, não vem dar um de psicólogo comigo não, Cindiele, de psicóloga não. Porque é justamente isso, porque dentro de casa eu sou a Cindiele. Tem essa diferenciação do meu trabalho ao meu trabalho, como toda profissão. Então, lá dentro de casa já sou eu mesma, falo alto, rio alto. Não que no consultório não seja assim, mas eu tenho a minha essência dentro do consultório, mas ali eu estou para ouvir, eu estou ali para servir de alguma forma. Senão acaba que também o profissional nem vive, né? Sim. Vive um relacionamento saudável, não vive um convívio social saudável com os amigos, né? Então, a gente acaba entendendo que, não só na sua parte, mas com todos os profissionais de psicologia, que tem essa diferença. Por que eu te falo isso? Porque para a gente que está fora, a gente fica com essa curiosidade. Quem é essa pessoa? Como que ela é realmente, né? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Né? Parece que é só mais uma pessoa que vai ficar me ouvindo. Então, a gente percebe realmente que tem vários outros fatores por detrás da psicologia, né? Sim. Pessoas conectam com pessoas, né, Claudinha, o tempo inteiro. Então, assim, eu falo que as pessoas vão identificar com o meu jeito, algumas vão conectar e outras também não. Porque tem gente que vai gostar do meu jeito, né, da forma como eu falo, da forma como eu trago as coisas, e tem gente que não vai. Tem gente que não vai identificar com a forma como eu direciono, porque eu falo com as mãos, né? Até eu falei com você, Claudinha, eu falo com as mãos. Se travar minhas mãos, a Cintiele já não existe mais, porque eu falo. Então, essa questão de separar o que é psicóloga, o que é Cintiele, é muito importante. Porque, assim, por mais que a vida do paciente ali, a história dele, ela é muito preciosa e tudo, eu tenho que saber separar a vida dele, eu vou ajudar ele dentro do consultório e dentro da minha vida pessoal, eu vou resolver o que eu tenho para resolver das minhas questões. Porque uma coisa que eu sempre falo também, Claudinha, é o quê? Eu preciso estar bem para cuidar do outro. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar do outro? Como que eu vou ajudar o outro? Como que eu vou auxiliar o outro? A gente precisa estar bem para cuidar também. Porque se eu não estiver bem, já pensou, eu não estar bem, porque isso pode acontecer, é lógico, porque eu sou humana, mas eu sempre falo, a partir do momento que eu entrei para dentro do meu consultório, ali já é a psicóloga Cintiele, ali já não existe Cintiele mais, ali já é outra coisa, ali sou eu enquanto profissional, e depois que eu saio também já é a Cintiele, né? Claro que a gente carrega um pouquinho de cada, não tem como, eu carrego um pouquinho da Cintiele e eu também carrego um pouquinho da profissional, mas essa separação existe sim, e ela precisa existir. Muito bem, nós estamos hoje com o nosso podcast 87 aqui pela Web TV Liberal FM e estamos conversando com a psicóloga Cintiele Valaço Vinhal. Como você pôde acompanhar nesse bloco, nós conhecemos a Cintiele mulher. E no próximo bloco, agora você vai estar conhecendo o trabalho da doutora Cintiele Valaço Vinhal, que vai trazer para a gente aí o tema autoestima. Não saia daí que a gente volta já já. Voltando para vocês com o podcast 87 aqui pela Web TV Liberal FM. Nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Cintiele Valaço Vinhal. Agora sim é com a doutora Valaço Vinhal, porque no primeiro bloco nós conhecemos um pouco, né, de quem é realmente a doutora Cintiele como mulher, como esposa, como filha. Agora nós já vamos partir
né, para realmente as perguntas que não querem calar, né, Cintia? Sim. Primeiramente, você já disse lá no primeiro bloco como despertou sua vontade de ser psicóloga, né? Através de uma professora que tinha uma filha e que você já acabou ali fazendo alguns atendimentos com os próprios colegas na escola. Cintiele, aqui dentro do seu trabalho no consultório, quando eu digo aqui, é trazendo como um conjunto um todo. A partir do momento que você está dentro do seu consultório, qual que é a sensação ali de estar recebendo um paciente, né, uma pessoa que é um ser humano, que você ainda nem sequer sabe qual é o início da conversa que ele vai ter com você? Acho que a primeira coisa é respeito. Eu preciso olhar para aquela pessoa com muito respeito, muito, muito mesmo, e também acolher. Porque eu acredito que essa pessoa lá fora, ela já é tão julgada tantas e tantas vezes, que ali dentro do consultório eu tenho que estar com esse olhar de compaixão, não compaixão de colocar a pessoa como vítima, não é isso, mas de empatia, de respeito, sem julgamentos e sem críticas. E principalmente acolhimento. Então, mesmo assim, sem saber aquela história ali, eu já tenho muito respeito. Porque se a pessoa vai ali dentro do meu consultório falar sobre a questões, confiar, questões da vida dela, é porque ela acredita no meu profissionalismo, ela acredita em mim enquanto profissional, e de alguma forma eu preciso trazer algum resultado para ela, nem que seja momentâneo naquela hora ali, de ouvir, de acolher e de escutar, principalmente. Eu tô te perguntando sobre essa questão, Cintiele, porque eu tive fazendo uma pesquisa e cheguei a uma conclusão que muitas pessoas, digamos que tem medo, né? Tem medo, ou talvez não confie num psicólogo, acha que não tem um resultado. Fala pra gente um pouquinho o que é a psicologia, qual que é a finalidade principal da psicologia? A finalidade principal da psicologia, eu acredito que assim, é ouvir sem julgamentos, eu volto a dizer isso, é ouvir sem julgamentos e também, de alguma forma, ajudar a pessoa a sair daquele sofrimento que ela se encontra, qualquer que seja, porque pode ser que para mim um significado de sofrimento é diferente para você. Então, independente de qual seja o sofrimento, ela está ali para resolver. Então, o que acontece? Se ela está ali para resolver aquele problema, a psicologia vai estar à disposição. Eu, enquanto psicóloga, vou estar à disposição para ajudá-la da melhor forma. E é aquela questão, muitas das vezes, Claudinha, a pessoa está ali, ela nem sabe necessariamente o que causou aquele sofrimento. Ela sabe que existe aquele sofrimento. E muitas das vezes, quando eu pergunto a pessoa assim, desde quando você está se sentindo assim, alguma coisa nesse sentido, a pessoa se diz, eu já nem sei mais. E eu trabalho muito no consultório com uma coisa chamada criança interior e feridas emocionais, porque muitas das coisas que aconteceu lá atrás, digamos assim, refletem na vida hoje, na nossa vida aqui atual. Então, o que acontece? A pessoa vai ali, ela vai buscar um acolhimento, um entendimento e, de alguma forma, um resultado. Só porque para chegar em determinado resultado, Claudinho, o que acontece? É processo, progresso e resultado. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que o processo terapêutico, psicoterapêutico ali, vai lá um dia e vai resolver. Não. Vamos supor, eu tenho 28 anos. Então a vida não vai se resolver ali dentro de uma sessão. Então ela é contínua, aonde a pessoa vai ali, vai falar sobre as questões dela, vai falar sobre a vida dela, e a partir dali vai tendo um processo. Depois, progresso. Progresso é onde a pessoa vai progredindo. O resultado é aquilo que ela espera, digamos assim, de resolver mesmo, de ter o que ela sempre espera. Nós, enquanto psicólogos, estamos ali. E outra coisa que eu acho que é importante falar também, não tem uma previsibilidade. Porque cada história é uma história. Nós somos únicos. Eu sou única, você é único. Então, a sua história é diferente da minha e assim por diante. Você é totalmente diferente. Não tem uma previsibilidade. Mas, enquanto profissional, eu estou ali para, de alguma forma, direcionar.
Assim como você é o entrevistador agora, você dá um certo direcionamento. Eu, enquanto profissional, a mesma coisa. Até mesmo que dos últimos anos para cá, né, a evolução não somente da questão da psicologia, mas em várias áreas de medicina e tudo, a gente pode perceber que mudou muito, né, Cintia? A facilidade para a pessoa ter mais liberdade, o espaço, tudo isso conta para o relaxamento do paciente, né? Eu digo paciente porque realmente é um paciente, né? Aquela pessoa que eu até estou vendo você gesticular. Vou te contar uma história rapidinho para você ver. Quando eu fui fazer o meu primeiro tratamento com um psicólogo, os colegas, né, que ficavam, você enrolou, nossa, você vai ver e tal, já me deixou tenso, né? Então eles tinham passado para mim que a maneira mais fácil do psicólogo saber, da psicóloga saber se eu estava mentindo, se eu estava falando a verdade, se eu estava querendo contar uma história, era um modo de eu gesticular, né? Então eu percebi que no seu caso, então, eu já posso ter essa tranquilidade que a gente fala a mesma língua. Qual que é a mesma língua? Com as mãos, com o modo de interagir, né? Antigamente não, né? Antigamente o psicólogo era aquela pessoa mais séria, aquela pessoa, né, que já mais ouvia, poucas palavras. Hoje a facilidade está ao alcance de todos, né? Claudinha, eu acredito assim, na faculdade nós somos ensinados a ser rígidos mesmo, não se movimente, porque de alguma forma a gente pode transparecer. Então, na verdade, já tem isso então não é coisa da minha cabeça, é porque tinha mesmo. Nós somos ensinados assim, digamos assim, a não transparecer tanto, porque para não ter aquela questão de troca ali, mas eu tenho uma visão de mundo, eu acho que isso está trazendo mais humanização, que eu sou uma pessoa, eu sinto, eu tenho dores. Então, acaba que a gente é ensinado a ter essa certa rigidez mesmo. E você conseguiu perceber que, deixando um pouquinho de lado a rigidez e sendo um pouquinho assim, mais transparente, mais alegre, né? Uma pessoa mais humana, Sim. falar assim, né? Porque fica mais fácil. Você percebeu também que os seus pacientes também começaram a ter uma facilidade, melhora mais, com uma porcentagem maior, mais rápido? Eu comecei a identificar que eu conecto mais com as pessoas que querem realmente conectar comigo, porque elas vão ali e as identificam, porque é aquilo que eu te falei, pessoas conectam com pessoas, então dependendo, tem gente que mexe muito não vai identificar, então eu comecei a perceber que as pessoas que vinham para o atendimento é porque identificou com o meu jeito. Uma coisa que você fez da primeira pergunta, né, sobre essa questão assim, o tanto que está mais acessível. Hoje ainda existe um certo tabu, mas esse tabu já está sendo muito quebrado, que a psicologia antes, ela era só pra gente louco. Coloco isso em aspas bem grande aí, mas era só pra gente louco, que tinha transtornos, que tinha problemas, era doido, enfim. A psicologia não é isso. A psicologia, ela vem para trabalhar inseguranças, medos, dificuldade de se posicionar, a dificuldade de falar não. Então, eu acredito que hoje a psicologia sempre teve isso, mas eu acredito que a acessibilidade que está tendo, justamente essa forma assim, de mais humanização, que, querendo ou não, muitos psicólogos estão tendo, não que outros não tenham, porque cada um tem a sua forma de trabalhar e está tudo bem, isso vem aproximando cada vez mais as pessoas. Como que foi o seu primeiro atendimento como psicóloga? Você lembra direitinho? Porque também não tem muitos anos assim também, né, Cintia? Já tem quantos anos que você está na área de psicologia? Olha, já tem 6 anos que eu já sou psicóloga depois de formada. Mas o meu primeiro atendimento mesmo foi na faculdade. Nossa, Jesus. Foi com alguém mesmo de dentro da faculdade ou seria tipo um estágio que você estaria recebendo alguém que você não conhecia? É uma pessoa totalmente fora da faculdade mesmo. Tem a clínica de psicologia, o Unipan tem a clínica de psicologia. E aí nós vamos lá atender as pessoas. Então vai lá, faz uma inscrição a partir daquilo ali. Tem os professores que orientam a gente durante a faculdade. E aí eu tive o primeiro paciente, na verdade, foi uma mulher. Eu nunca
tremi e suei tanto na minha vida. Seu primeiro atendimento. Meu primeiro atendimento, eu tremi, assim, eu lembro que eu falava, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Porque, assim, a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. A gente está ali para ouvir o paciente, tem muito estudo, muita ciência por trás, mas aquele momento que a pessoa está ali na minha frente, eu não vou ficar pensando, tá, e agora? Ela está tendo isso, tal, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma respiração agora com ela? Não, eu tô ali para ouvir a paciente, eu tô ali para colocar as questões ali pontuais da parte do que ela trouxe, e depois a gente vai estudando, né? Mas eu suei muito. E isso eu trouxe tanta insegurança, Claudinho, que eu durante uns 2 anos depois de formada, assim, uns 2, 3 anos depois de formada, eu ficava muito insegura. Então, meus atendimentos eram muito rígidos, porque é aquela questão da insegurança mesmo, aquele medo, o que eu faço agora, né? Nesse período aí, você pensou por algum momento que você iria desistir da profissão? Eu pensei, na verdade, antes mesmo de abrir um consultório, de nem exercer a profissão. Mas o desejo era tanto, meu sonho era tão grande que essa hipótese passou assim bem rápida, sabe, assim, bem um flash. E por mais que eu tinha medo, eu queria continuar ali, eu queria lutar pelos meus objetivos. Eu sempre tive essa vontade de ser psicóloga. Apesar de tudo, apesar da minha história, apesar dos problemas, apesar de às vezes não me sentir tão segura como eu achava que precisava ser, eu queria ser. Cintiele, uma das questões que eu acredito que tenha mais dentro de um consultório para poder fazer por parte do atendimento, seja a questão da autoestima. O que é autoestima? Autoestima, no senso comum, é aquela questão de se vestir bem, né? Estar com uma roupa bonita, estar maquiada, estar de batom, estar apresentável. Mas para a psicologia, vamos dizer assim, autoestima é o quanto você se gosta, o quanto eu, você e todas as pessoas se gostam, quanto se amam, o quanto se valorizam. Isso é autoestima. E para ficar mais prático, até para você, o pessoal de casa, vamos imaginar essa caneca aqui, Claudinho. Essa caneca aqui, ela pode ser muito estimada por mim. Nossa, Claudinha, essa caneca ela é muito estimada por mim, eu gosto bastante dela. Nossa, a forma como pega nela assim, ela não fica muito próxima. Enfim, trazer várias qualidades para essa caneca aqui, para essa xícara. Como você pode olhar essa xícara aqui agora e falar assim, se olhar apenas uma xícara, isso aí tanto faz. Então, é essa questão que eu quero trazer. Autoestima é o quanto você se estima, o quanto você se gosta. E o valor que você tem, pode ser que para o outro não tenha, porque é muito individual. Então, da forma como eu me gosto, a forma como eu me amo, a forma como eu me valorizo, ou como você se valoriza, se gosta, e o pessoal de casa, é individual. Assim como essa questão da caneca. A forma como estima, como como se gosta. É mais ou menos isso. Ou seja, se eu falar para você no caso aqui agora, falar, não, eu não gostei nem da cor dessa xícara, Cintiela. Olha pra você ver que alça, tá meio grande e tal. Ou seja, para psicologia, essa autoestima, ela não reflete somente no modo vestir, no modo se aparecer, né? Eu já gosto de falar mais assim, que vocês querem mostrar para a pessoa a autoestima interior. Isso. E tem uma frase que eu sempre falo, Claudinha, isso aí virou uma frase assim que eu carrego e vou carregar sempre. Tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque o que importa é o que está dentro. Então, se eu me valorizo, o que tem dentro de mim já é muito importante, já está ali com muita segurança, com muita clareza do que eu sou, o que o outro acha ou deixa de achar, não importa. Assim como essa xícara. Para mim, ela pode ser maravilhosa. É tipo uma preparação. Isso. É tipo uma preparação. Que eu quero te fazer essa pergunta, é por isso. Dando continuidade. Uhum. É como se fosse uma preparação. Você quer me preparar para que eu me aceite como eu sou, né? Ao mesmo tempo, me ajudar a elevar a minha autoestima, tanto
fisicamente como, né, mentalmente, se eu não me preparar através do seu trabalho, do seu conhecimento, querer fazer da minha maneira, não, eu sou bonito, eu sou bravo, eu sou isso, aquilo, outro e tal, eu vou estar sendo uma pessoa egoísta, eu diria essa palavra, aí já fugiria da autoestima da psicologia. E aí existe 2 pontos aí até mesmo sobre o egoísmo. E eu vou pontuar um pouquinho antes, e aí eu vou trazer sobre essa questão do egoísmo. As pessoas acreditam que quem tem autoestima é aquelas pessoas prepotentes, ignorantes, nariz em pé. Isso não tem nada de autoestima. Isso, né, tem a Gislene Izquierdo, que é uma psicóloga e neurocientista maravilhosa, que ela fala muito sobre isso. E quando a pessoa ela quer ser, digamos assim, eu não quero trazer muitas palavras assim para não indicar nada, né? Mas muito prepotentes é porque a autoestima dela é muito baixa. A pessoa que tem autoestima boa, que tem uma autoestima elevada, Claudinha, ela quer elevar a autoestima das outras pessoas. Sim. Ela quer levar coisa boa, ela quer falar assim, você é linda, você é maravilhosa, tanto por dentro, tanto por fora. Você, digamos assim, tem muito valor, que você tem dentro de você, você pode oferecer muito para as outras pessoas. E essa questão do egoísmo, precisa tomar até um certo cuidado, porque sim, existe um certo egoísmo, mas às vezes essa questão do egoísmo foi sendo generalizada demais, e às vezes as pessoas têm dificuldade de se priorizar porque está achando que vai ser egoísta, e não é. Falar não, muitas das vezes é falar, nossa, mas eu estou sendo egoísta, por que eu falo, por que eu estou falando não, se eu posso ajudar, mas às vezes está ali podendo ajudar, mas ela está exigindo dela mesmo o tempo inteiro. E já aconteceu você receber algum paciente que vai nesta situação, já se achar que está muito bem, que vai mais para se desabafar, e você acaba detectando que tem um problema naquela pessoa ali, que ela precisa ser tratada? Não, até que nesse ponto não. Às vezes a pessoa vai trazendo, né, as questões dela, porque assim, a autoestima, Claudinha, às vezes a pessoa nunca vai no consultório por questões de autoestima para te falar assim, Stella, eu estou com a autoestima baixa. Para te falar a verdade, ninguém nunca apareceu para mim falando isso. Porque não tem ou porque não assume? Porque tem, mas às vezes não tem consciência. Ah, consciência. Não tem consciência. Tem a questão, então, de não assumir. Isso. Porque é considerado uma doença? Não, a autoestima, ela é, digamos assim, ela é construída, Cláudia. Ninguém nasce com ela. Ela é construída e, digamos assim, a gente vai aprendendo lá na infância. Então, por exemplo, eu, você e pessoal de casa provavelmente tem um álbum de fotografias. Se não tem, alguém próximo deve ter. Então, a gente vai colecionando memórias. E a partir daquelas situações que vão acontecendo na nossa vida, vai sendo colecionadas. Então, aquilo ali, às vezes, vai se tornando rotineiro. E aí, às vezes, a pessoa vai tendo comportamentos ali de autoestima baixa, ela nem vai percebendo. Por quê? Porque é algo rotineiro. Porque a pessoa que tem autoestima baixa, vou te dizer o que ela sente, vamos dizer assim, quais são os principais comportamentos. Ela se sente muito sozinha, ela não consegue falar não, ela se acha muito inferior às outras pessoas, sabe assim, aquele sentimento até diminuindo, não sei se o pessoal de casa já sentiu isso, mas tá em meio às pessoas, de repente sente assim que o corpo realmente vai sendo diminuído mesmo. Então a pessoa se sente muito inferior, ela acha que ela não pode acrescentar nada na vida das pessoas, ela acredita que a vida dela é mais ruim do que de todo mundo, que ela muitas das vezes é um peso ali. Então tudo que eu fui trazendo aí, até um pouco sobre a depressão, que às vezes a pessoa aparece no consultório para mim, Stella, estou com um quadro depressivo, eu estou ansiosa. Claudinha, eu abro mais uma vez, né? Já falei um pouquinho sobre mim, mas agora eu abro um pouquinho porque eu acredito que vulnerabilidade não é ficar trazendo coisas pessoais, enfim, nada disso não. Mas eu fui uma pessoa com autoestima muito baixa. E por isso que eu falo sobre autoestima hoje. Porque eu fui uma pessoa muito insegura. Eu tinha muito medo. Se há algum tempo atrás vocês me convidassem, falassem, Tielo, vamos lá no podcast, eu falava, nunca. Mas jamais, que eu não vou mesmo. Por quê, Claudinho? Porque eu era muito insegura, me sentia incapaz o tempo inteiro, me achava insuficiente, que eu não tinha nada para agregar na vida das pessoas, que eu ia era para passar vergonha.
Enfim, tudo isso é autoestima baixa. E aí, a questão da ansiedade também gera insegurança. Por quê? Porque a pessoa começa ali a se sentir assim, o que os outros estão pensando de mim? Né? Eu estou aqui fazendo, por exemplo, o podcast aqui. Ah, não vou. Não, o que o povo vai começar a pensar de mim? O que eles vão achar? Aí, com medo do julgamento, porque a pessoa também tem muito medo do julgamento. O que vão pensar, o que vai achar. Então, no consultório, às vezes as pessoas aparecem lá para mim com essas questões, mas não sabem que isso é autoestima baixa. Daqui a pouquinho, nós vamos falar mais um pouco sobre a questão da autoestima. Temos também a questão da autoestima, se é só para as mulheres ou se é para os homens também. A gente já até adiantou um pouco. E eu vou fazer uma pergunta para a Cintiela aqui agora. Eu vou colocar minha cabeça a prêmio, hein, Cintiela? Cuidado, hein? Mas ela só vai responder no próximo bloco. A pessoa, tipo eu, que é rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo se sente sozinho, é uma pessoa com autoestima baixa? Daqui a pouquinho ela responde. Estamos de volta com mais um bloco, chegando aí, né, ao nosso terceiro bloco do Podcast 87 pela Web TV Liberal FM. Lembrando a você que você pode estar nos assistindo pelo site liberalfm87.com.br ou também pelo app Web TV Liberal FM, Facebook Web TV Liberal FM. Continuando agora o nosso papo com a psicóloga Cintiele Valácio Vinhal. E no término do bloco passado, eu fiz uma pergunta para a Cintiela e volto a te perguntar aqui agora se ela pode responder. A pessoa que, mesmo que seja rodeados, né, por várias pessoas, eu tinha colocado eu, né, como uma pessoa dessa situação, mas ao mesmo tempo ela se sente sozinha, ela se encaixa dentro da autoestima baixa? Muito. Se encaixa demais. Por quê? Porque é uma forma até de se proteger. Porque como a pessoa tem dificuldade de se enxergar, de ver o valor dentro dela, e às vezes determinadas coisas que ela também passou na história dela, onde muitas coisas ali, essa crença de desvalor cresceu dentro dela, essa crença não é nada questões religiosas, mas todos nós temos crenças, coisas que nós vamos acreditando. Uma coisa que eu sempre gosto de usar no consultório é nós vamos vestindo blusinhas, sabe? Não no sentido de mulher apenas, mas assim, nós vamos vestindo blusas. Você não é capaz, veste uma blusa. Você não é suficiente, veste uma blusa. Então, determinadas coisas, o se sentir sozinho pode sim estar relacionado à autoestima baixa. Qual o perfil de pessoas que mais te procura para fazer um tratamento relacionado a esse? Os homens ou as mulheres? Ambos. Ambos É geral. É geral. Tanto homem quanto mulher. Isso pode estar relacionado a crianças, adolescentes, todo mundo pode ter autoestima baixa. Porque, como eu te falei, né, no bloco anterior, a gente vai colecionando memórias ali. Então, determinadas coisas que vão acontecendo, nós vamos levando a crer que a gente é daquela forma. Então, pode ser homem, pode ser mulher, criança, adolescente. Essa situação da autoestima para a pessoa que tem esse tipo de doença, né? Podemos colocar como uma doença, né? Como eu já disse. Afeta somente ela ou também quem está em volta dela? Afeta todo mundo. Ela afeta todas as pessoas que estão ao redor dela. Tem até um livro que eu li alguns dias atrás, Claudinho, que fala assim, que 1 mais 1 é 2. Beleza. Quem tem autoestima alta, se eu tenho, você tem autoestima alta, 1 mais 1, 2. Mas 1 mais 0, na matemática, é 1. Na autoestima, é 0. Por quê, Claudinho? Porque a minha autoestima baixa, querendo ou não, abaixa a sua. É aquela questão assim, de... não é questão mística, não acredito nessas coisas, mas assim, nós somos seres
que, digamos assim, nós somos uma troca de energia, existe muita química. Vamos pensar mesmo sobre a questão de rádio. Existe uma certa frequência FM, frequência AM, e eu não quero trazer sobre isso aqui, mas o que acontece? Se eu estou numa frequência, a outra não pega. Então, se eu estou na mesma frequência que você, digamos assim, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum ruído, tá tudo ok. Mas se eu estou numa frequência ali e a outra começa a dar interferência, o que acontece? Você começa assim nossa, mas parece que essa pessoa tá tão mal. Aí você começa a sentir mal também. Automático. É automático. Porque até essa questão da criança, né? Os pais precisam ter uma autoestima boa para as crianças terem autoestima boa também. Por quê? Porque eles são reflexos dos filhos. Os pais são reflexos. Então, é uma coisa que eu sempre oriento. Os pais precisam ter ali uma autoestima boa, reconhecerem o valor deles para conseguir reconhecer o valor dos filhos também, dos adolescentes, enfim. O não tratamento concluído, vamos dizer assim, ou a resistência da pessoa em achar que não precisa de um tratamento no que se tange à autoestima, quais os outros processos que podem acarretar uma pessoa com autoestima baixa? Depressão, quais são esses sintomas? A pessoa que tem autoestima baixa sofre. Até você falou, pode te definir como doença? Não posso dizer como doença, mas como um sofrimento muito grande. A pessoa que tem autoestima baixa, ela sofre. E ela sofre muito, Cláudia. É uma dor que é aquela ditado assim da dor na alma, né? Mas a pessoa pode ter depressão, ela pode ter ansiedade, ela pode ter crenças de desvalor, onde ela não acredita nela mesma. Ela perde oportunidades. Às vezes a pessoa trabalha em alguma empresa e ela pode ter uma grande oportunidade, mas ela acredita que não pode, né, fazer ali, entregar o melhor dela, que ela acaba perdendo as oportunidades. Num relacionamento, a mesma coisa. Às vezes ela encontra uma pessoa, começa a dar certo ali, mas ela tem um sentido ali de desvalorização, que ela não é boa, que ela não vai contribuir, que ela acaba se afastando do trabalho, afastando dos amigos, afastando dos relacionamentos. Por quê? Porque a autoestima é baixa. Então, acaba assim que ela vai tendo esses medos. Aí o medo do julgamento, eu vou ser muito julgada, vou ser muito criticada, então não vou me relacionar. No trabalho a mesma coisa, começa aquela questão das dúvidas. Nossa, parece que fulano tá tão diferente comigo, o que será que eu fiz? Às vezes não fez nada, mas apega tudo para ela, né? E até lá no início, lá no primeiro bloco mesmo, eu falei sobre essa questão de abraçar o mundo. Pessoa que tem autoestima baixa, muitas das vezes ela quer abraçar o mundo. Por quê? Porque ela quer se sentir útil, de alguma forma. Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir reconhecida. Nós, seres humanos, Claudinho, isso é natural do ser humano, a gente quer ser reconhecido no nosso trabalho, nas nossas amizades, enfim, independente do que for. Mas o que acontece? Quando isso se torna disfuncional demais, aí isso é prejudicial. Por quê? Porque aí já não começa mais a uma coisa de reconhecimento ali, porque nós, como seres humanos, precisamos. Mas sim, já começa a ser uma coisa desgastante. E aí, quando a pessoa quer salvar o mundo demais, é porque aí é demais para ela. Porque aí ela abraça os problemas do trabalho, os problemas dos amigos, os problemas da família, os problemas pessoais. E aí ela quer abraçar o mundo ali e acudir. Uma coisa que Isso seria um tipo de fuga? Seria uma forma de ser reconhecido, né? Seria uma forma de ser amado, de falar assim, eu deixei de fazer muitas das vezes, agora eu vou fazer. É aquela questão, quando eu fui fazer psicologia, eu queria salvar o mundo, né? Já falei isso lá no primeiro bloco. E quando eu fazia faculdade mesmo, eu tinha uma certa cobrança. Mas como eu vou salvar o mundo? Como eu vou salvar o meu paciente? Claudinha, não tem como a gente salvar o outro. O outro só muda, só melhora quando é benefício para ele mesmo, quando é bom, é necessário para ele mesmo. E o mundo, ele é muito grande. Eu falo para os meus pacientes, o mundo é grande demais para ser abraçado. Muitas das vezes a gente custa aguentar, né, os nossos problemas, acudir os nossos problemas. Ainda se a gente pegar os outros problemas,
das outras pessoas, aí fica pesado demais. Aí gera raiva, cansaço, estresse, ansiedade, enfim, milhões de coisas. E já aconteceu dos seus atendimentos, né, você acabar se tornando amiga pessoal depois do paciente, esse paciente volta a te procurar não mais como psicóloga, mas como uma amiga depois? Sim, eu já tive essa oportunidade já. Eu falo com os meus pacientes o seguinte, Claudinho, o sofrimento deles é o meu sofrimento, a dor deles é a minha dor, a alegria deles também. Então, querendo ou não, gera uma certa identificação, não uma amizade. Mas é o que eu sempre falo, a gente vai ter uma certa conexão ali entre paciente e psicólogo. E assim, acho que isso fica tão bem estabelecido que às vezes eles já entendem essa parte de que assim, você sempre será meu eterno paciente, eu sempre serei sua eterna psicóloga, porque também tem pacientes que voltam. Tenho pacientes que estão comigo, digamos assim, desde quando eu comecei, e já vão e voltam, e sempre há essa troca, digamos assim, porque não tem como também eu ficar abrindo muitas coisas da minha vida, porque até essa separação precisa existir. Então, a amizade, depois já não tem como mais o paciente voltar para mim. Então, eu já sempre dou não uma certa barreira, não quero dizer essa palavra. Qual a faixa etária que você atende? Eu atendo a partir de 18 anos. A partir de 18 anos. Até mais ou menos 45 anos. Tem essa divisão de idades também? Não é somente você pode atender as crianças, adultos, jovens. Se você quiser, você pode. Você optou por 18 a 45. Isso. Eu optei por isso. Porque assim, eu acredito que aquilo que você abraça demais, você não dá conta de abraçar tudo. É a questão de abraçar o mundo. Porque, Claudinha, uma coisa assim, eu não atendo criança porque eu não me identifico mesmo. Eu até falo sobre essa questão da criança interior mesmo, que eu não sei brincar. Então, eu não atendo criança justamente por isso. Adolescente também, já atendi também, mas é uma questão assim que eu prefiro mais adulto. Então, essa questão que eu escolhi a partir dos 18 anos, e até eu falo no meu Instagram para mulheres, 18 até 45 anos ali, que foi uma preferência minha. Eu escolhi porque ali eu posso me dedicar, ali eu posso estudar, ali, digamos assim, as dores são semelhantes, então aquilo ali dá para me empenhar cada vez mais. Porque assim, se eu atender uma criança, eu tenho que me empenhar também e atender a criança. Se eu atendo, por exemplo, adolescente, empenhar. Então, é muito estudo. A pessoa não senta ali na minha frente no consultório, Claudinha, e eu tiro, digamos assim, às vezes eu brinco no meu consultório com os meus pacientes, eu falo, ixi, minha bola de cristal não quebrou não, né? E aí eles falam, não quebrou não. Mas eu brinco no consultório, mas não tem nada disso, né? É uma brincadeira que eu faço mesmo, mas existe muito estudo. Muito estudo. Então, assim, o paciente, ele vai embora, digamos assim, mas depois que ele vai embora, existe muito trabalho por fora. Muito trabalho, muita questão de prontuário. Então, todo paciente tem seu prontuário. Então, a partir do que ele fala ali, eu vou resgatando coisas, eu vou aprofundando. Existe cursos técnicas ali, onde eu vou aprendendo as técnicas. Então, existe também supervisões de casos, onde algumas coisas eu preciso procurar outro profissional de psicologia por causa da ética profissional e falar ali, digamos assim, olha, estou com dificuldade em tal coisa, mas com muita ética, não traz a vida do paciente em todo o contexto, sabe? É muito minucioso, então precisa ter esse cuidado e essa cautela também. Eu vejo que você tem feito várias palestras, né? Muitas pessoas te convidam para você estar fazendo as palestras e levando sempre a pessoa que escolhe ou você que escolhe? Levando sempre esse tema da autoestima, porque pelo que eu tô percebendo aqui, a autoestima, ela tem cura, ela vai e volta, como que funciona? Ela é diária, é hábitos, porque, por exemplo, você precisa tomar banho todo dia, escovar os dentes todo dia, você precisa comer todo dia, a autoestima é a mesma coisa, ela é cultivada, ela é, digamos assim, ela é um dia de cada vez.
olha, essa questão das palestras, como eu tenho manejo nesse assunto, não que outro eu não tenha, mas nesse manejo, por exemplo, eu gosto bastante de falar, eu dedico mais o meu tempo para falar, então eu sempre dou essa sugestão. Se a pessoa, digamos assim, gostar daquela sugestão, tudo bem. Se não, ela vai trazer, se eu me sentir capaz, se eu achar que eu sou competente para falar sobre aquele assunto, eu falo. Se não, eu falo, olha, eu passo a vez porque eu acredito que outra pessoa vai falar melhor desse assunto. Porque eu já tive até essa experiência, Claudinha, e eu abro um pouquinho essa parte aqui. Em 2019, acho que 2019 mesmo, eu fui convidada, na verdade, por uma outra psicóloga para vir fazer uma entrevista na rádio sobre um assunto, assim, digamos, polêmico. Foi com o Nilson. Foi com o Nilson. Falei sobre aborto. Então, assim, foi um assunto, assim, que eu não tenho manejo, um assunto que eu acredito, assim, que vai por vários vieses. Então, eu falei assim, não quero mais falar. E aí, naquele momento que eu falei, me deu um bloqueio. Eu falei, sou muito incapaz, porque assim, foi tantas coisas, tanta insegurança, naquela época ainda trabalhava algumas coisas, mas assim, minha autoestima ainda era muito baixa, eu comecei a duvidar do meu potencial, não consigo, sou muito insuficiente, sabe, coisas que eu fui contando pra mim, eu falei, nunca mais eu vou num programa de rádio, eu falava isso pra mim todos os dias, nunca mais eu passo a vergonha que eu passei. Por quê? Porque eu me senti extremamente incapaz. Então, o que acontece? Eu precisei enfrentar os meus medos. Então, eu fiz a entrevista com o Nilson, agora estou aqui com você fazendo o podcast essa noite. Então, o que acontece? São coisas que a gente precisa enfrentar. E é como eu te falei, a autoestima ela é diária. A gente precisa cuidar dela todos os dias. Todos os dias mesmo. E é recomendável ou nem tanto a questão do atendimento presencial? Por que eu te falo? Inclusive, tem pessoas nos assistindo agora, nos Estados Unidos, Londres, Japão, Sim. né? E são pessoas que estão nos assistindo agora, que até mesmo a maioria são de Carmo do Paranaíba, que facilitaria, né? Ao estar te conhecendo, sabendo que é da cidade, sabendo que é próximo, de poder estar querendo fazer um atendimento. Não dá para fazer ele pela internet ou por telefone, ou teria que ser realmente olho no olho? Dá sim. Hoje, depois da pandemia, né, abriu muito. Que bom, assim, que a psicologia reconheceu isso. Você tem clientes? Eu tenho pacientes, sim, tenho, de outros estados até. Já atendi presencial até mesmo essas pessoas e elas precisaram mudar de estado e eu atendo. Já atendi pessoas dos Estados Unidos também, é uma ótima possibilidade, porque a pessoa está muito longe de casa. Eu acho importante falar sobre isso também, Claudinha, por quê? Às vezes a pessoa acha que vai chegar lá para mim e nós vamos falar só sobre a autoestima. Não, nós vamos falar sobre a história dela. Eu vou ouvir a história dela, vai ser, digamos assim, pontual, eu vou ouvir, eu vou trazer técnicas, eu vou trazer muito estudo, eu vou ter uma escuta acolhedora e individual, coisa que às vezes, digamos assim, aqui no podcast eu não consigo, mas ali o atendimento individual com a pessoa, com o trabalho que eu vou fazer ali, digamos assim, é para aquela pessoa ali, porque como eu te falei, a pessoa é única, então como cada pessoa é única, vamos dizer assim, o trabalho também que é feito é único, é para aquela pessoa. Então, dá para sim atender online, eu atendo online, atendo presencial aqui no Carmo, eu atendo de cima do Valdir ali, na Rua Governador Valadares, 455, sala 104. Então, assim, atendo online também, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é @psicólogacintiele, ou pelo meu telefone 34 992 32 64 38. Então, pode entrar em contato comigo, que eu passo todas as informações. E é como eu disse, eu foco sobre isso, sobre autoestima. Mas no consultório não é só sobre autoestima. Vai ser pontuado, mas a história da pessoa ali é a coisa mais, assim, digamos assim, de maior prioridade. Vamos colocar nesses pontos, assim, para ser bem mais específica. E
pessoal que está nos assistindo em casa, como a própria Cintiele, né, já passou, né, vai repetir novamente, né, o local do consultório dela. A gente falou também sobre a questão das palestras que ela é convidada e vai estar fazendo essas palestras. Inclusive, ela está fazendo, né, uma vez no mês a palestra, né, gratuita, né, para o pessoal que quiser estar participando, lá na Rua 7 de Setembro, número 15, no Sindicato dos Servidores Públicos. Uma vez no mês, a psicóloga Cintiele está lá, né, fazendo a palestra, levando um pouco disso que você acompanhou aqui no nosso podcast hoje, totalmente de graça para você. É até onde que eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que é seu trabalho, né? É seu ganha-pão. Sim. Mas eu já pude perceber dentro de uma palestra que você se emociona, você se entrega. Tem essa diferença ali de você estar recebendo por uma consulta e um momento em que você está indo fazer uma palestra da qual você não está falando para um só. Você está conectada com vários sentimentos de uma vez. Sim. Existe a diferença porque, como eu falei, no consultório é somente para aquela pessoa ali. E assim, Claudinha, que eu falei, a dor do meu paciente é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria e é assim por diante. Eu me emociono muitas das vezes com o paciente. Não é que eu me debulho em lágrimas e vou chorar horrores. Não, não é isso. Mas eu me emociono, dependendo do que o paciente traz para mim, né? Preciso ali, olha, desculpa, me emocionei, seu histórico você me trouxe, é difícil. Enfim, vou trazendo aquilo para aquela pessoa. Sem fugir. Sim, então vou ali, né? Me contei, porque é claro, a prioridade ali é a pessoa que eu estou ouvindo. E na palestra, a mesma coisa. Eu estou ali inteira, como no consultório, na palestra também. Eu estou ali inteira para as pessoas que estão ali. Porque é uma coisa que eu sempre falo em todas as palestras. Eu estou ali para honrar o tempo delas. Porque elas saíram da casa delas, elas saíram do momento talvez de diversão ou de descanso delas para estar ali me ouvindo. Então eu estou ali para honrar. E eu acredito que assim, tudo conecta. Então, a forma, às vezes, de falar, às vezes, de me posicionar, de falar o que eu tenho para falar, aquilo ali vai conectar de alguma forma. E eu acredito assim, Claudinha, se eu puder transformar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz. Já estou muito feliz. Falo isso nas minhas palestras, em reuniões. Aqui também acabo de falar sobre isso. Se eu transformei a vida de uma pessoa, eu estou muito feliz. Porque eu já alcancei uma vida. E se eu puder alcançar a vida de uma pessoa, já está ótimo. Para mim, é extremamente importante. Nosso podcast desta noite, nós tivemos como convidada a doutora Cintiele Valácio Vinhal. Eu gostaria, né, de agradecer a Cintiele mais uma vez, né, pela presença, por ter aceitado o convite. E você que quiser assistir novamente esse podcast, é só você acessar o YouTube Web TV Liberal FM. Pessoal, compartilhe esse podcast, porque você pode ter certeza que você compartilhando esse conteúdo, você vai estar ajudando alguém, né, em questão de autoestima. Você pode perceber que nós procuramos levar até vocês, né, um podcast um pouco mais descontraído, né, para que a gente pudesse, né, interagir não somente entre eu e a Cintiele, mas também com você que está nos assistindo em casa. Então é muito importante, né, é um tema realmente que não pode adormecer, não pode ser esquecido e que acredito que vários outros psicólogos também, outros vão estar nos assistindo também, né, vai ter essa troca de experiência com a Cintiele e a Cintiele também com esses outros psicólogos. Você só coloca na sua cabeça, psicólogo é seu amigo, o psicólogo é a pessoa realmente que você precisa para poder se livrar de tantas dores e de tantas mazelas que você guarda dentro de si. Lembre disso. Cintiele, mais uma vez, quero te agradecer. Deixa aí mais uma vez o pessoal, o seu consultório fica na Rua Governador Valadares, é isso? Isso. No prédio do Valdir. Isso. Mas sempre que precisar entrar em contato, entre pelo contato 34 992 32 6438,
porque eu só trabalho com agenda. Então, provavelmente, ou eu estou em casa fazendo outro trabalho, e às vezes eu também já estou com um paciente no consultório e não consigo atender. Mas pode me mandar mensagem nesse contato, ou me acompanhar também pelo Instagram, @psicóloga_Cintielli. Lá eu sempre trago diariamente assuntos sobre autoestima, sobre insegurança, medos, desejos, sonhos, que as pessoas também têm muita vontade de realizar. Então, assim, me acompanhe lá, que é extremamente importante. Quero agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer também ao telespectador por estar aqui nesse momento aqui, ouvindo o que eu trouxe nessa noite tão importante e tão especial. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a você e ao podcast também 87. A você, nosso estimado telespectador, deixo aqui também o meu boa noite a você, o meu muito obrigado e, lógico, recadinho bem importante para você. Nós, da Web TV Liberal FM, estaremos transmitindo ao vivo a Expocarmo 2024. Vai lá, Santiago. Claro. Firme, né? Firme. Nós estaremos levando para você toda a cobertura da Expocarmo, somente aqui na Web TV e você. Aquele abraço, uma boa noite, tchau, tchau.